Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sou o Vitor. Provavelmente vocês já devem ter escutado do grupo, mas eu não vou poder apresentar presencialmente, então eu resolvi fazer por vídeo. E para ajudar também durante a apresentação e não ficar só com a minha cara, eu fiz uns slides que provavelmente não são iguais ao do grupo. Peço desculpa por isso, mas era só para ninguém ter que ficar olhando por mim por muito tempo. Dividindo a nossa apresentação, para dar uma sequência lógica, primeiro eu falo sobre o acórdão, depois vou falar da parte do relatório, por último do voto. O acórdão, ele basicamente consiste é relacionado ao agravo de instrumento para determinar o bloqueio dos bens da Odebrecht, julgando prejudicado o agravo interno do Ministério Público e da própria Odebrecht. Então, partindo para a parte do relatório, ele trata do agravo do instrumento por parte das duas partes, né? Primeiro, do relatório aqui, então a primeira parte é a União, que está solicitando o agravo de instrumento, e a outra parte é a Odebrecht, que ela acredita que houve ampla abrangência do acordo de leniência. Isso que significa, aos olhos da Odebrecht, houve a abrangência do acordo de leniência com a impossibilidade de afastar a eficácia e, assim, o agravo. Eles afirmam que não há controvérsia a respeito da eficácia do acordo de leniência, sendo essa decisão não sendo realidade. E aí a gente entra no voto, que a União ela ingressou. Só deixa eu baixar aqui. Aí no voto, que depois eu vou explicar um pouquinho mais à frente o que são esses números, mas a União ingressou com a ação de improbidade administrativa contra vários réus na Operação Lava Jato e deferida em grande maioria, porém, a ter como medida liminar em relação à Odebrecht. Ela foi revogada porque, a pedidos do Ministério Público, não deveria manter o bloqueio que implicaria na eficácia do acordo. O que isso quer dizer? O Ministério Público acredita que, pelo fato de eles já estarem em um acordo com a Odebrecht, se eles tivessem os bens bloqueados, que era o objetivo, isso teria como uma falta de credibilidade do Estado, mantendo a opinião controversa, e isso mancharia a identidade do acordo de leniência, que uma vez que o Odebrecht sendo prejudicado, mesmo fazendo o acordo de leniência, não valeria a pena. Outro argumento interessante que o Ministério Público levanta é que esse acordo, ele bloqueando totalmente os bens da Odebrecht, ela seria mais prejudicada que outras empresas que não estavam participando do acordo de leniência. Ou seja, essas empresas que não concordaram em falar com a verdade, não concordaram em expor os fatos e ajudar a administração pública a recuperar, a ressarcir o que foi perdido. Além disso, essas outras empresas não teriam os bens bloqueados durante o processo, o que daria uma certa vantagem a elas. E, como o Odebrecht fala, isso poderia levar ela até ela mesma falência. Mas, então, o desembargador disse, citando o que ele falou, o acordo de leniência deveria restringir-se a promover a integral ressarcimento do OER. Isso porque o direito patrimonial em questão é de ordem indisponível, sendo certo que o acordo não pode dispor a respeito das demais sanções da natureza civil, previstas no artigo de lei. Em consequência, perante a ação de improbidade, carece de amparo legal e eficácia acordo firmado entre o Ministério Público e a Odebrecht. Tá. Então, esclarecendo esses pontos, foi feita uma análise do mérito de acordo de leniência, para chegar num veredito a partir do que eles acreditam como o mérito do acordo, que eu acabei de falar. Eles dividiram em 8 pontos, e eu vou ser sucinto em cada um deles. O primeiro é que em 2013 vem a lei a lei anticorrupção, LAC. E a partir dela, a responsabilidade administrativa e civil de pessoas jurídicas na natureza privada pela prática de atos contrários ao interesse do poder público e sua administração,
Ou seja, a gente tem uma lei que está respaldando o que a União pede durante a parte do relatório. E eu destaquei 2 pontos em relação à lei anticorrupção que eu achei que fazem sentido e também foram ressaltados no texto que eu tive que ler, que é a celebração do acordo de leniência isentará a pessoa jurídica das sanções previstas, reduzirá em 2/3 o valor da multa aplicável. Em outro inciso, o acordo de leniência estipulará as condições necessárias para assegurar a efetividade da colaboração e o resultado útil do processo. Beleza. Então, a gente já tem essa primeira observação, e depois a gente vai da dupla sanção. A dupla sanção é que aplica-se dupla sanção na seara administrativa ao mesmo agente e em razão de um mesmo delito, tipificando tanto como corrupção quanto improbidade. Isso configura dupla sanção. Em terceiro ponto, a lei anticorrupção pune pessoa de personalidade jurídica, enquanto a lei de improbidade busca prioritariamente punir agente público improbo, alcançando eventualmente o particular. O que é um ponto positivo para aplicar a lei de anticorrupção é que, assim, você punindo a pessoa de personalidade jurídica envolvida nas práticas de corrupção, você pode também chegar no efeito reverso, que seriam os agentes que cometeram corrupção, e aí sim esses agentes públicos seriam enquadrados na lei de improbidade administrativa. O quarto ponto é uma lei antiga, que ressalta que a lei de improbidade administrativa ela é vedada a transação, acordo ou conciliação nas ações de improbidade. Esse contexto levou o legislador a prestigiar o acordo de leniência, tal como hoje consagrado em lei, quando abrandou ou excluiu sanções a pessoas jurídicas em troca do auxílio no combate à corrupção, colabora com as investigações e adota programas de compliance e não reincidência na prática de atos corruptivos. Partindo aqui para o último slide, que são os outros 4 pontos do texto citado, é que o quinto é a atuação harmônica. Outro mérito destacado durante a análise foi que torna-se necessária a atuação harmônica e cooperativa dos órgãos envolvidos, em prol do interesse público. Ou seja, é mais um fato que dá força ao que a União está demandando em relação ao Ministério Público. Como, aliás, não poderia dar, e voltando ao que fala esse quinto tópico, não poderia deixar de ser por quanto à compartilhamização do serviço público. Não há de construir óbice a colaboração entre pessoas de direito público com poderes e deveres de fiscalização da espécie. Ou seja, não há uma clara discriminação a respeito ao quanto deve ser pago e nem resta nenhum valor especificado. Ou seja, em outras palavras, essa parte diz que, além da colaboração que existe, que deve existir entre o poder público, não existe um valor máximo a ser pago. Então, a partir do acordo de leniência, o que dá mais força para que talvez seja bloqueado todos os bens da Odebrecht, uma vez que a gente não sabe qual que vai ser a punição final. E a partir disso também a gente já entra em outro ponto, que é gerar efeito. Em princípios, a empresa deverá permanecer na ação de improbidade, aguardando-se eventual ratificação do acordo de leniência, persistindo o interesse no bloqueio dos bens, não porque o Ministério Público não pode transacionar sobre as penas, como estava referindo antes, mas porque o acordo de leniência possui vínculos que precisam ser sanados, que resultem na íntegra de sua validade, aí sim gerando os efeitos previstos naquele ato negocial. Em sétimo, a razão do bloqueio. O bloqueio de bens é um instrumento adequado para tal intento, porque, por enquanto, não sanados os vícios que o acordo de leniência apresenta, não há outro meio que permita atingir-se o fim planejado, e assim atingir o interesse público sobre o particular. E aí, por último, a gente vai no voto, de fato, que é o agravo provido, que em conclusão desses outros 7 pontos levantados, o agravo deve ser provido, confirmando-se a decisão monocrática e determinando a disponibilidade de bens das empresas do Grupo Odebrecht, embora por diversa fundamentação, julgando prejudicados os agravos internos. Ou seja, o acordo de leniência que estava sendo discutido pelo Ministério Público o acordo que estava sendo discutido pelo Ministério Público e pela Odebrecht, e a União interferindo, eles chegaram à conclusão de que o acordo de leniência tinha um fator principal, que é você chegar
numa restituição financeira, você conseguir, a partir da colaboração, de fato, você conseguir reverter para a sociedade o que foi lesado, a partir da pessoa de personalidade jurídica. Então, mesmo encontrando alguns problemas e falhas, predominou, durante todo esse processo que eu citei, predominou o objetivo final desse acordo, que é você restituir e também, como foi falado, ter um bom senso, ter atitudes de boa fé, mas ao mesmo tempo o acordo de leniência ele vem muito com o objetivo da corrupção. E entre você pode ser, como já deve ter citado, os 3 tipos de acordo, que é o acordo no âmbito concorrecional, de anticorrupção ou de infrações de licitação, que nesse caso que eu estou discutindo é o de anticorrupção. Então, fica bem claro a posição de que o acordo de leniência deve ser cumprido mesmo em relação a outros eventuais problemas ou, como eles mesmos digam, que foi agravos internos prejudicados, mas o objetivo final deve ser mandatório para a pena. Então, eu achei bem interessante essa parte. Espero que a contribuição tenha ajudado com a aula e obrigado, pessoal. Uma boa noite.